Olá, futuros universitários. Nós iremos nessa aula continuar a aula 5 da disciplina de Química, né, sobre propriedades materiais, substâncias químicas, metais e ligas metálicas. Na aula anterior nós falamos sobre as propriedades dos materiais. Nessa aula iremos falar sobre as substâncias químicas e as suas classificações. Inicialmente, falaremos sobre o que é uma substância química. Substância química é uma certa quantidade de matéria que é formada por elementos químicos, né? É uma quantidade da matéria que é formada pelos elementos químicos. Esse é o conceito de uma substância química. É, Ela é dividida entre substâncias simples e substâncias compostas, né? Iremos agora iniciar, né? Iremos agora falar sobre as substâncias químicas simples. Elas são substâncias que são formadas por um único elemento. Pronto, o exemplo, aqui nós temos o hidrogênio, né? É formado de dois átomos de hidrogênio, é uma substância que é formada de um único tipo de elemento, que é o hidrogênio. Eu não tenho um outro elemento, eu só tenho o hidrogênio. E o hélio também, né, que é uma substância, o gás hélio, por exemplo, é uma substância formada de um único elemento, o hélio. Né? Então, são substâncias químicas simples. Dentro dessas substâncias químicas simples, existe também um modelo de classificação a quantidade de átomos. Né? Temos aqui, como exemplo, dividido em monoatômicas, diatômicas e triatômicas. Né? Uma substância simples monoatômica é aquela substância que só possui um átomo de um elemento. Pronto, o hélio. O hélio só tem ele. Só tem um átomo de hélio. Ela é simples, só possui hélio. E ela é monoatômica, só possui um átomo de hélio. As diatômicas. Temos aqui exemplo o gás hidrogênio, que é o H2, e o gás oxigênio. São substâncias simples, porque o gás hidrogênio só possui hidrogênio e o gás oxigênio só possui o oxigênio. São substâncias simples. São diatômicas porque o H2, como tem aqui, né, ele possui dois átomos de hidrogênio. Como é que eu sei que ele possui dois átomos de hidrogênio? Por justamente este número que vem acompanhado do símbolo do elemento. Né? Então eu tenho dois átomos de hidrogênio. No gás oxigênio, da mesma maneira. É uma substância simples, por só possuir oxigênio, mas é diatômica, porque possui dois átomos de oxigênio. Novamente está aqui o 2 acompanhado do símbolo do elemento. Dois átomos de hidrogênio. Ou de oxigênio, desculpa. E temos as triatômicas, que são substâncias químicas simples que possuem três átomos de um elemento químico, né? Aqui nós temos o ozônio. Um exemplo, o ozônio, que é o O3. Substância simples, porque só possui o oxigênio como elemento, e triatômica, porque possui três átomos de oxigênio. Essas são as classificações das substâncias químicas simples. Né? Agora passando para as substâncias compostas, né? Ao contrário das substâncias simples, são substâncias que possuem mais de um elemento. Né? Aqui o exemplo eu trouxe o H2O, a água, né? É uma substância composta porque possui tanto dois átomos de hidrogênio como um átomo de oxigênio, ou seja, possui mais de um elemento. Possui hidrogênio e oxigênio. Ou seja, possui um elemento, substância simples. Possui mais de um, dois ou mais, uma substância composta. Tendo falado das substâncias simples e as substâncias compostas, né, eu vou falar agora sobre uma propriedade extremamente interessante e que é necessário conhecimento, né, que é a alotropia. O que é a alotropia? A alotropia é a propriedade de que um elemento possui de conseguir formar mais de um tipo de substância química. Pronto. Nos exemplos da substância simples, eu dei o oxigênio, o gás oxigênio, que é o O2, e dei também o gás ozônio, que é o O3. Isso, o oxigênio, ele possui aí duas formas alotrópicas, né? Que é o O2 e o O3. Por quê? Porque o oxigênio
possui essa capacidade, essa característica de conseguir formar mais de uma substância química, né? Que é, nesse caso, o oxigênio gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Então, ele possui duas formas alotrópicas. Outro exemplo também é o carbono. O carbono ele possui algumas formas alotrópicas. Ele consegue formar mais do que uma substância química. O exemplo de alguma dessas substâncias que o carbono consegue formar é o grafite, o diamante e o fulereno. São três formas alotrópicas que o carbono possui. Passando agora, tendo já falado sobre substâncias químicas, né, eu vou falar agora sobre misturas. Né? Só relembrando, substância química ela é dividida em simples, que é a substância de um único elemento, que pode ser monoatômica, diatômica ou triatômica, dependendo da quantidade de átomos, ou ela pode ser o quê? Composta, que é a substância que possui mais de um elemento, que é formada por mais de um elemento, 2, 3 ou aí adiante, né? E agora eu vou falar sobre misturas. O que é mistura? A mistura é a junção de mais de uma substância química. Substância química é uma única. Né? Substância química, pronto, o H2O é uma substância química composta, mas na água só possui o H2O, digamos assim, água destilada, né? Só possui o H2O. Ela é uma substância química composta, mas só tem o H2O lá, não tem uma outra substância, entendeu? É só o H2O, é uma única substância. A mistura, ela já vem para exemplificar que é a junção de mais de uma substância química. Ou seja, um exemplo é uma solução salina, que é a junção da água, o H2O, e do cloreto de sódio, que é o sal, o NaCl. Né? Então, se eu tenho lá um recipiente com uma certa quantidade de água, eu coloco uma colherzinha de sal. Né? Nisso, eu vou ter uma mistura, porque eu tenho uma substância de água, de H2O, e uma substância de NaCl, o cloreto de sódio, que é o sal. Então, eu tenho uma mistura dessas duas substâncias. Não é mais agora uma substância pura, uma substância única. É uma mistura, porque eu tenho duas, né, substâncias. Aí a mistura ela pode ser duas, três e adiante, né? Quantas substâncias a necessidade, né, colocar. Então, a mistura também possui suas classificações, né? Uma delas é que ela se mistura entre homogêneas e heterogêneas. Aqui, como temos, né, as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Tá vendo aqui? Ó, tem uma solução salina de água e sal, mas eu só vejo uma única fase. Se eu só vejo uma única fase, ela é uma mistura homogênea, não é mesmo? E a heterogênea é aquelas que apresentam duas ou mais fases. Aqui eu tenho a junção, né, a mistura de água e a mistura de óleo. Por polaridade, elas não se misturam, mas polaridade já vai ser um conteúdo posterior. Então elas não se misturam, ou seja, elas apresentam duas fases, tá vendo? Aqui é a água e aqui é o óleo. Duas fases. Isso é uma mistura heterogênea. Agora, passando para uma outra classificação de misturas, né, existem as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas são aquelas misturas que se comportam, né, como uma substância pura durante o processo de fusão. Ou seja, uma mistura eutética ela vai possuir uma temperatura de fusão constante, né, durante o processo de fusão, ela vai possuir uma temperatura de fusão constante. Né, como podemos perceber aqui no gráfico, né, aqui temos a linha vermelha exemplificando, mostrando o ponto de fusão, né, a temperatura necessária para que aqui o gráfico, né, no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo, ele mostra o quê? Que
essa mistura, eu possuo um único ponto, uma única temperatura para chegar no processo de fusão, né? Eu preciso, se eu atingir aqui essa temperatura aqui, eu já começo o meu processo de fusão, né? Então, a mistura eutética, ela se comporta dessa maneira. Ela se comporta como uma substância pura no processo, né, de fusão. Por quê? Por que tem que ser explicado isso? Porque a mistura, quando você pega duas substâncias químicas com pontos de fusões diferentes, geralmente, o que é que vai acontecer? Vai ter uma diferença, né? Se eu pego uma substância que tem um ponto de fusão 100 graus e uma outra substância que tem um ponto de fusão 150 graus, né? Eu tenho, para eu chegar nessa temperatura para acontecer a fusão, vai ter uma variação no ponto de fusão, porque uma é 100 e a outra é 150. Então eu tenho essa variação de temperatura, mas a mistura eutética não. Ela vai agir como uma substância pura, uma substância única no ponto de fusão, ou seja, ela vai ter um único ponto lá, uma única temperatura. Ela funciona assim no ponto de fusão, mas no seu ponto de ebulição, como podemos ver aqui, ó, nós temos o que? Uma diferença na temperatura de ebulição, né? Ela funciona como uma substância pura no ponto de fusão, mas tendo um tempo de ebulição variável, né? Um ponto de ebulição variável. Essa é uma mistura eutética. Agora, falando sobre as misturas azeotrópicas, são o contrário de uma mistura eutética, né? A mistura azeotrópica, ela vai funcionar como uma substância pura durante o ponto de ebulição. A eutética era no de fusão e agora a azeotrópica no ponto de ebulição. Ou seja, eu tenho uma mistura que o ponto de ebulição da mistura lá é novamente 100 graus e a outra é 150, por exemplo. Eu tenho essa variação, né? Se eu tenho uma mistura de duas substâncias, uma tem um ponto de ebulição de 100 graus e a outra tem de 150, eu tenho essa variação. Então, mas a mistura azeotrópica, ela vai funcionar como uma substância pura, única, no ponto de ebulição. E no ponto de fusão, aí ela vai ter a sua diferença de ponto, né, de temperatura de fusão. Isso é uma mistura azeotrópica, né? Então, só para relembrar, né, as misturas eutéticas possuem temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição variável, e as misturas azeotrópicas possuem a temperatura de fusão variável e a temperatura de ebulição constante, ou seja, elas são inversas. Agora falaremos também sobre um fato, né, fato importante de ser falado, de ser comentado, né, que é sobre a mistura heterogênea coloidal. O que é um colóide? Um colóide é uma mistura que, aparentemente, a olho nu, quando você olha, ela tem uma única fase. Se ela tem uma única fase, dentro da classificação de mistura, ela seria uma mistura homogênea, né? A olho nu, ela é homogênea, né? Mas, a partir do uso de um equipamento, né, de equipamentos científicos, é perceptível que aquela mistura coloidal, ela possui o quê? Pequenas partículas que não sedimentam, ou seja, que não vão para o fundo do recipiente, que não sedimentam por gravidade. É preciso utilizar um equipamento, como uma centrífuga, por exemplo, para que essas partículas vão para o fundinho do equipamento, sedimentem para o fundo do recipiente, não é? Então, ela, a olho nu, ela é uma mistura homogênea. Mas, a partir do momento que você utiliza esse equipamento, como eu falei, a centrífuga, né, você vai perceber ali que existe uma outra fase. Mas é porque sem o uso desse equipamento, ela ficaria homogênea. Com o uso desse equipamento, é nítido uma fase, né, mais uma fase, ou mais outras fases, dependendo do material que foi usado. Então, isso é um colóide. É uma substância
onde existem partículas que não sedimentam por gravidade, não sedimentam só. Necessita de um equipamento. E uma maneira aí de analisar, né, se uma mistura ela é um coloide ou não, é o chamado efeito Tyndall. O que é um efeito Tyndall? Se você pegar uma fonte de luz e pegar um recipiente com água, somente água, e você mirar a fonte de luz para o recipiente, essa luz irá só passar. Não sofrerá dissipação, nem reflexão, nada. Ela só irá passar. Mas se você pega um recipiente que tem um líquido, uma mistura coloidal, que existem as partículas lá dentro, o que é que vai acontecer? Esse líquido, essas partículas, elas vão dissipar e refletir a luz. Aqui temos dois exemplos visuais, né, que fica melhor entendimento. Aqui eu tenho um recipiente com água, uma substância pura, né? A luz faz o quê? Passa. Não reflete, não dissipa, só passa. E aqui eu tenho um líquido coloidal, um líquido coloide, né? O que acontece? Ela vai refletir, dissipar a luz. Aqui, né, um exemplo é, visual, né? Você percebe que esse primeiro recipiente aqui com o líquido amarelo, a luz passa sem refletir, sem dissipar, e aqui é nítido o feixe de luz. Tá vendo? Isso aqui são as partículas refletindo a luz. Então, é uma maneira aqui de você provar que é um líquido coloidal. E um exemplo de líquidos coloidais é o sangue, tinta, né? Creme de leite. São substâncias que você pegar na centrífuga, o sangue, por exemplo, se colocar na centrífuga, as partículas vão sedimentar, né, que são o sangue, por exemplo, são as plaquetas, os glóbulos, né, elas vão sedimentar para o fundinho do recipiente e você vai conseguir ver que lá embaixo tem uma fasezinha assim mais escura, né, mas enquanto ela está sem ter usado a centrífuga, parece um líquido homogêneo, mas na hora que você colocar a luz, você vai perceber que ele vai dissipar, né? Vocês vão perceber que ele vai dissipar, que ele vai refletir. Aqui nesse caso, né, esse recipiente vermelho é gelatina, que também é um líquido colóide. Você olha ali, ela está homogêneazinha, só tem uma fase, mas se for utilizado técnicas, é perceptível que existe mais de uma fase. E para finalizar, temos aqui um exemplo, né? Um exemplo básico sobre o que foi falado, né? Vamos lá. Analise as representações para os três estados físicos de uma mesma amostra de água apresentadas a seguir. Nos três casos, a amostra se encontra em um recipiente fechado. A pressão no interior dos recipientes é sempre a mesma. Considere que a temperatura em graus Celsius é dada por, né, uma equaçãozinha aí de a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273, né? Então vamos lá. E ele pede o quê? De acordo com a análise, é correto afirmar que. Vamos lá. Primeira afirmação. A água encontra-se no estado gasoso, no estado 3. Vamos lá. Onde é que o estado 3 está aqui? Peguem aí um papel, vamos fazer aqui as continhas, né? O estado 3, ele me dá uma temperatura de 157 Kelvin, né? Eu preciso saber qual a temperatura em Celsius. Ele já me deu no enunciado mesmo a fórmula, mas essa fórmula também é bem necessária que vocês aprendam, né? Que a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Se eu tenho 157 menos 273, eu tenho uma temperatura de quanto? Vamos lá. 157 menos 273, eu tenho uma temperatura de menos 116 graus Celsius. Diz que a amostra é água. Se eu disse que o ponto de fusão da água, de solidificação,
é 0 graus Celsius. Então, se ela está a uma temperatura a menos de 116 graus Celsius, quer dizer que ela está sólida. Então, a primeira afirmação aí está errada, né? Vamos para a segunda afirmação, né? A temperatura em 1 é menor que a temperatura em 2. Vamos lá analisar. A temperatura em 1 é quanto? Ele me dá aqui que é 809 Kelvin. Faz, né? Grau Celsius é igual a 809 menos 273. Vou aí descobrir a, o, a temperatura em graus Celsius, né? Que faz o quê? 809 menos 273. Eu vou ter 536 graus Celsius. Se é água, né? Ele está o quê? Gasoso. Mas a afirmação não diz isso. A afirmação fala que a temperatura em 1 é menor que a temperatura em 2. Vamos saber. A temperatura em 2, ele fala que é 328 Kelvin. Colocando na equação, né, eu faço 328 menos 273, né? 328 menos 273. Eu tenho que a temperatura de 2 é 55 graus Celsius, ou seja, líquido. Então, se ele fala que a temperatura de 1 é menor que a temperatura em 2, não. Porque a temperatura em 1 é 536 graus Celsius e a temperatura em 2 é 55, então essa alternativa também está errada. Alternativa C. O movimento médio das partículas é maior em 2 do que em 3. Realmente é, né? Porque se eu estou no estado líquido, eu tenho as minhas partículas assim, um movimento um pouco maior do que o sólido. Porque o sólido, as partículas estão lá juntinhas, né? Justamente para ele ficar sólido. No líquido não, elas estão já mais soltinhas. Então C tá bonito. Vamos pro D. A D fala que a temperatura em 1 é menor que a temperatura de fusão do gelo. Qual era a temperatura em 1? Temperatura em 1 foi o quê? 536 graus Celsius. Qual é a temperatura de fusão do gelo que eu falei? 0 graus Celsius. É menor? Não. Também, então, a questão alternativa D também está errada, né? Não é menor, na verdade, é maior que a temperatura de fusão do gelo. Então, nós temos aí como resposta a nossa alternativa C.